Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Liber, esse é o Kitnet HQ e hoje a gente vai falar de O Livro do Cemitério, volume um e volume 2. O Livro do Cemitério do Neil Gaiman, na verdade, é uma adaptação em quadrinhos do Livro do Cemitério que ele tinha feito, publicado, saiu aqui no Brasil pela Rocco em 2010, né? Mas a edição americana original é de 2008, né? E o Gaiman, para quem não conhece, né? Ele se tornou bastante popular nos anos 90 por causa do Sandman, né? Ele ele escreveu, né? E dirigiu também, né? O caminho que o Sandman seguiu nas histórias em quadrinho. O Sandman era um personagem que surgiu no universo dos super-heróis, né? Ele tem muitos personagens, histórias que ele contracena, né? Que você vê que ele está contracenando com a Ajax, o Marciano, com a Liga da Justiça, com o John Constantine. Então ele é um personagem que circulava pelo universo de super-heróis. Só que o jeito como o Gaiman foi levando a história, as edições, destacaram muito o título. Inclusive ajudaram a criação do título Vértigo, né? Nos anos 90. E tipo, esse quadrinho aqui, o pessoal, que nem eu falo hoje, o pessoal critica bastante, assim, né? Tem muita crítica, assim, do tipo, ai, não acontece nada. Eu discordo, acho que acontecem. O forte não são as ações, mas principalmente talvez os diálogos e as situações que o cara vai fazendo, né? Que o Gaiman vai construindo, assim. E a galera fala sobre ter ficado datado. Eu também não acho que tenha ficado datado. E talvez uma das coisas pra gente considerar se ficou ou não ficou datado é o fato de repente, ainda hoje, estarem fazendo diversas republicações e ser um título que ainda é muito falado, né? Tem um culto muito grande em torno do Sandman. Só que o Gaiman não ficou só no Sandman, né? Ele, quando a série concluiu em 96, né, quando ele encerrou o título, ele já tinha outros projetos engatilhados, já tinha feito lá o Belas Maldições com Terry Pratchett, estava trabalhando no projeto que se tornaria o Deuses Americanos, né? Fazia uma radiosérie com a BBC, que era Lugar Nenhum, que depois virou livro, né? E também virou quadrinho. Aí é até engraçado, eu tô mostrando isso aqui porque eu tô falando hoje de uma adaptação para quadrinhos de um livro do Neil Gaiman, né? O Gaiman que fazia roteiros e quadrinhos e daí começa a escrever romances, os romances são adaptados para quadrinhos. Esse livro aqui, acho que a gente já falou uma vez aqui no Kitnet HQ, uma ou duas vezes, sobre ele. E eu me lembro que eu li esse livro aqui, eu achei muito bacana, porque eu li primeiro o quadrinho. Então eu li primeiro o quadrinho, achei, pô, massa. Aí o esquema falava que não era legal e não sei o que, daí eu fui ler o livro. Daí eu li o livro e realmente, quando você lê o livro, esse gibi assim perde muito da força, porque teve muita edição, muita coisa que ficou de fora e muita leitura visual de personagens assim que depois que você lê o livro original não bate assim. Já o livro do cemitério é outra história. Quem faz é o Paul Craig Russell, né? O livro do cemitério, a ideia original do Neil Gaiman era pegar o livro do Mowgli, Mowgli, o menino lobo, né, que se chama de Jungle Book, se eu não me engano é esse o título, do Rudyard Kipling, né, que é a história de um garoto que é abandonado e criado por lobos no meio da floresta. Então nós vamos ter vários episódios da vida desse menino crescendo dentro da floresta, né, se tornando um homem, né, dentro da floresta. E a mesma ideia que o Gaiman pega, só que ele substitui a floresta por espíritos num cemitério. Cara, dois aspectos. Primeiro, da linguagem gráfica. Eu acho o livro sensacional, assim, tipo, não é só o Paul Craig Russell que desenha. O Paul Craig Russell, na verdade, desenha só o capítulo 2. Aqui nesse primeiro volume a gente tem 6 capítulos, né? O capítulo de 1 a 5 e o interlúdio curtinho, assim. Cada um deles é desenhado por uma pessoa diferente. O primeiro é o Kevin Nolan, que eu acho maravilhoso, a abertura que ele faz, né? O modo como ele. Essa sequência da abertura do livro, a mão segurando uma faca, a família assassinada, o assassino buscando o último sobrevivente, que seria o bebê, e não encontrando esse bebê, né? O modo como o Nolan desenha esses personagens, né? Mas principalmente a diagramação que o Paul Craig Russell faz é na diagramação, na estrutura dessas páginas, bem montadinhas, assim, módulos bem definidos, que você vai vendo o jeito do Russell contar a história, apesar de ter outros desenhistas e ter variações de personagens,
o Silas Vampiro, que é um dos personagens principais do livro, ele tem várias caras ao longo das histórias, porque, tipo, você vai ter desenho do Kevin Nolan, vai ter do Tony Harris, vai ter da Jill Thompson, vai ter do David LaFuente, né? Então são vários desenhistas, assim, que vão dando variações nesses rostos, nesses estilos. Só que a unidade da obra fica principalmente por causa dessas páginas, dessa estrutura ordenada que o Craig Russell faz, né? Mostrando, ora, painéis que mostram, numa página, painéis que mostram toda uma ambientação, painéis que mostram pequenos detalhes, né? Então a história vai tendo todo um ritmo muito bacana. E somando a isso, o Russell ele tem uma fidelidade aos textos, ele busca manter os textos, só que ele preserva a característica de história em quadrinho, né? Então, assim, a impressão que dá... o Russell já tinha feito outras adaptações de trabalhos do Neil Gaiman, né? O Mistérios Divinos, né? A própria Coraline, ele tinha adaptado para quadrinhos. E ele manda muito bem nessa adaptação. E a história em si do Livro do Cemitério é fantástica. Tipo assim, são histórias, são capítulos que vão mostrando essa criança, né? Em português ficou o Nin, né? O Ninguém, né? Ninguém sabe o nome dele, então decidem chamar ele de Ninguém, né? Na história. Esse fica sendo o nome dele, o Nin. E ele vai crescendo, ele tem um guardião, né? Em nenhum momento do livro se diz, mas tipo, fica muito claro que o guardião é um vampiro, né? Tem os espíritos do cemitério com quem ele vai conversando. E ele vai tendo uma série de aventuras, seja ajudando uma bruxa a conseguir uma lápide para o túmulo dela que nem estava marcado, seja lidando com bullying na escola. E eu acho muito bacana como o Gaiman vai construindo um livro em que essas historinhas, esses episódios, não é só a diversão, mas tem muita coisa ali que fica legal. O episódio do bullying eu acho muito bacana porque o Nin, como ele cresceu com os fantasmas, ele aprendeu a desaparecer. Ele tem uns truques assim que ele aprendeu com os espíritos, que é muito legal. E tem um determinado momento na história que ele começa a tentar frequentar uma escola pública. E ele passa super desapercebido. O lance dele é aprender, ele é um garoto que gosta de ler e tal, né? Só que tem uma hora que ele começa a ver pessoas praticando bullying, né? Outros garotos praticando bullying, e ele decide intervir, porque ele não concorda com o que ele vê, ele não acha. E nessa interferência que ele começa a chamar atenção para si mesmo, e daí ele começa a desequilibrar toda a vida dele. E daí eu acho divertido como o Gaiman, na verdade, ele tá colocando uma história que meio que mostra, né? O custo que você tem de você se mostrar, o custo que você tem de você intervir, de você participar, de você levantar a voz, o que vem na troca. Tipo, essa é uma das histórias que tem ali, né? Mas tem outras, assim, que ele tem uma sensibilidade, tem um trato para lidar com as coisas que eu achei, assim, incríveis, assim. Na verdade, é uma grande história, né? O próprio Gaiman vai falar, né, que o que inspirou ele foi ver o filho dele, né, quando devia ter uns 2, 3 anos, andando de triciclo no meio do cemitério, diz que daí que ele teve o estalo. Ele foi amadurecendo a história. Primeiro ele escreveu um conto, que era a história da bruxa, que está no volume 1, né, que é a Lápide da Bruxa. Daí depois ele foi criando os outros personagens. Então foi um trabalho que ele foi amadurecendo bastante antes dele lançar. E basicamente pega muito essa coisa dele ver o filho dele crescendo, porque como ele levou 20 anos, ele começou a escrever quando o filho dele era uma criança e termina quando o filho dele já é um adulto, já é independente, já está vivendo a própria vida. E essa despedida da infância, essa despedida da criança é muito legal. E ele passa muito bem isso. E quando você termina o livro assim, como eu estava conversando com a Rô aqui, né? Dá uma sensação no peito, assim, muito foda, porque você acaba vendo tanto você que deixou a tua infância para trás, deixou lugares que você não vai mais visitar, porque não vai mais fazer sentido, que foram lugares da sua infância que hoje são só mais um lugar, né? Ele brinca muito com isso e ele também, acho que consegue transmitir muita sensação, eu imagino, né? Que deve ser de você ver o seu filho crescer, de você ver a criança se desenvolvendo até que chega o dia dela partir, né? Para abraçar a vida e tudo mais. É um livro assim que eu achei sensacional, gente. Recomendo pra caramba o livro e a adaptação, cara, porque esses desenhos aqui, o jeito como eles compuseram a história, esses 2 volumes aqui, são incríveis, assim, e eu acho que dão uma aula de quadrinhos
preservam bastante a ideia do livro original. Tipo, acho que não. Se fosse para dizer qual que é o melhor, qual que é o. Essas coisas que o pessoal fala, eu não saberia dizer. Eu acho que realmente o Craig Russell fez uma adaptação perfeita, assim, sabe? Traz tudo que o livro tem, a não ser talvez aquelas questões que a gente fala, né? De, eu imaginei o personagem de outro jeito. Mas aí, de novo, né? Você vai ter estilos diferentes de desenho, né? Eu acho que eles deram conta muito bem, assim, acho que ficou um quadrinho excelente, assim. Recomendo pra caramba. Valeu, pessoal. Até a próxima.